Nos próximos capítulos de Contigo Sim, Cova se abre e arrasta dois para o buraco. Samantha não dá descanso nem para a morte. Abel não acorda após cirurgia e preocupa Leonardo. Adela tem nova audiência e veredito é dado. Haja emoção nos próximos capítulos. Fica com a gente até o final desse vídeo e vem ver isso e muito mais a partir de agora. Na sua opinião, entre Salma e Ângela, quem é a mais bonita? Deixem sua opinião aqui abaixo em comentários. Não se esqueça de deixar o seu gostei nos nossos vídeos, de nos contar também de onde você está nos acompanhando. E se caso você ainda não for um inscrito, se inscreve no nosso canal e vem saber disso e muito mais. Todos os dias atualizando aqui vocês com carinho e com muita fofoca. Álvaro está em seu escritório lá no hospital, conversando com um advogado sobre o acordo pré-nupcial que teve então com a Samantha antes de se casar. No caso, havendo então divórcio, então sobre esses acordos e tal. Daí então ele fala que nunca deveria então ter assinado aqueles papéis. O advogado fala que o Álvaro ficou em uma desvantagem muito grande. Aí o Álvaro então fala que ele foi então um erro ter se casado com ela e que nem para isso o lucrou. Daí então o advogado faz cara de poucos amigos, quando de repente o telefone de Álvaro toca. Ele olha quem é? É Samantha. A mensagem é: Álvaro, temos que falar, por favor, atenda-me. Preciso falar urgente, fala então. A gente vê então que a Samantha está então tomando uísque, enchendo a lata a cara, chorando muito e ainda comendo algumas coisas. A Samantha realmente está no fundo de seu poço. Ela então manda uma mensagem dizendo que odeia o Álvaro. E diz que te odeio várias vezes e fica enviando a mesma mensagem para ele, sendo que no fundo ela quer dizer que o ama. Daí então ela apaga a mensagem e começa então a digitar novamente, te amo. E então fica com um sorriso de louca em seu rosto. Bom, ela então começa a enviar essas mensagens sem pé e sem cabeça para ele. Aí ela apaga e fala então para que ele lhe perdoe. E diz então que ela não tem mais o que fazer com tudo isso, diante então do pedido de divórcio. Aí ela fala que necessita dele, te necessito, Álvaro, escreve ela então para ele. E começa então a encher o saco dele, cheio de mensagens, enquanto isso ela se afunda no álcool. Aí, então, o Álvaro começa então a jogar o celular e fala, ela está ficando louca, deve estar bebendo. Aí então o advogado pergunta, o que ela tem? Álvaro diz que não sabe, deve ser tonterias e loucura. O advogado então de Álvaro vê nisso então uma oportunidade de, quem sabe, conseguir alguma coisa a mais dela. Fala então financeiramente. Álvaro diz que não está louco. O mínimo que ele puder falar com ela seria útil então. Essa mulher é louca e sem falar que agora ela está muito agressiva. E diz que na última vez que eles tentaram conversar, ela deixou então marcas em seu corpo. Isso se refere quando ele foi conversar com ela gentilmente para pedir o divórcio. Aí a Samantha começou a gritar, a berrar, a tomar uma. E quando o Álvaro foi pedir para parar um pouco de beber, aí então ela virou então o litro de bebida que estava tomando e tacou na cabeça do homem. Ainda desacordado, então jogou ele na cama, dopou e fez amor com ele. Aí o Leonardo recordou isso então para o advogado, que para conversar com a Samantha não tem jeito e que nem todo o dinheiro do mundo faria então ele aproveitar aquele momento com ela. O advogado diz que está tentando então uma apelação na justiça para um acordo. Bom, mas diante de tudo isso, um dos melhores acordos seria conversar com ela, apesar de tudo que ela já causou para o Álvaro. Porque esse sim seria um dos melhores acordos, até financeiro, e que ele conseguiria então tirar muito dinheiro dela então nos acordos financeiros. Álvaro então balança a cabeça com desdém. Dário está comemorando então que sua mãe agora está então aprovada para ir então para um dos melhores hospitais então do mundo lá no Canadá. Ela teve então que fazer um curso, alguma coisa do tipo, e vários médicos de vários países tentou então se inscrever. Só que diante disso tudo, ela foi a única que foi aprovada. Dário está eufórico por essa conquista de sua mãe. A sua mãe está totalmente emocionada com isso, porque é algo de vida, gente. Ela fica muito feliz então e diz que o seu sonho foi sempre ir para lá, para aquele grande hospital, e que agora ela já não tem mais nada que ficar presa naquele lugar. As coisas que lhe prendiam ali já não existem mais. E diz que o filho agora é um homem de sucesso, um homem já criado, e ela conseguiria sim ir para esse outro país.
Dário e a mãe estão enfrentando problemas então. Só que o Dário diz que ele, para ela, é muito importante e que ele a ama mais do que qualquer outra coisa nesse mundo, mas ele jamais pediria para ela não vir para esse lugar que ele sabe o quanto ela sonhou. Ela vai não porque ele não a quer ali, e sim porque ele a ama de verdade a ponto de deixá-la voar, ficar livre. E diz a mãe então que ele a ama mais do que qualquer outra coisa nesse mundo. E diz que ela pode ir de coração tranquilo porque ele já perdoou, não há ressentimento. Ele está feliz por ela ir para um lugar tão longe assim, porque sabe que ela sempre sonhou, ela trabalhou para isso, ela estudou para isso, ela conquistou esse espaço. Daí então a tadinha fica toda emocionada e pergunta se é sério, se é de coração isso que ele está lhe contando. Aí ele diz que sim, que o maior momento para ele é ver ela conquistando as coisas e que ela é sua mãe e que ele a ama tanto, e diz que custa muito, então dá muito trabalho a ele entender que o amor é deixar a pessoa presa. Não, mamãe, o contrário, o amor é deixar a pessoa livre. Mamãe, eu já te perdoei de tudo. Aí então a mãe dele fala que não acredita que ele está dizendo essas palavras para ele. Aí Dário diz que sim, ele está falando a verdade, que ele sempre se sentiu seguro ao lado dela e que ela é uma mulher solteira, é uma mulher de sucesso e que não há nada que impeça dela ir. Mas a tristeza que eles dois estavam sentindo não é motivo para que ela fique e tente reconquistá-lo, porque ela sempre terá um lugar em seu coração e que a distância não vai impedir deles conversarem, deles continuarem juntos. Daí então ela pergunta se é sério que ele está feliz com tudo isso. Dário diz que está muito feliz pela conquista da mãe e que ela deveria se orgulhar então de poder ir para um lugar tão lindo quanto esse hospital que ela tanto sonhou. E que ela não deve se preocupar com ele, pois hoje ele é formado. Ela deu a melhor educação que poderia para ele. Ele colocou nas melhores escolas que poderia colocar e lhe deu amor. Hoje ele é um homem transformado graças ao amor de Clarinha também. Aí então a mãe dele diz que não por causa de Clarinha, porque ele mesmo se transformou para poder viver esse amor e que ela apenas lhe ajudou a ele a abrir os olhos. Daí então Dário diz que está sem palavras, mas ele está muito feliz diante de tudo isso e que diz que quando se trata de Clarinha, ele fica muito triste, porque ele quer viver esse amor, mesmo ela estando longe. E que ele perdeu muito tempo e agora ela está longe dele. Isso porque a Clarinha foi então estudar fora. Mas ele diz que vai tentar cada vez mais mudar, para que se um dia eles se encontrarem, eles possam então viver essa linda história de amor. Daí diz que desde que então ele e Clarinha terminaram, ele se sente muito sozinho e sem apoio. Aí então a mãe dele diz que não, ele nunca estará sozinho, mesmo ela distante ou perto, ele sempre pode ter a ela. Não é um amor como ele deveria ter, mas é o amor de mãe. Aí Dário diz então que o amor de mãe supera tudo e qualquer outra coisa nessa vida. Aí ela então pede perdão a Dário e diz que ela falhou muito com ele no passado, mas que a partir de agora ela não quer mais falhar com ele. Aí Dário diz sim, nós dois falhamos e nós dois temos a chance agora de mudar. E chega então o grande dia da audiência de Adela. Agora é tudo ou nada, ou ela vai ficar livre de vez ou realmente ela vai ficar condenada. Bom, a gente sabe que ela foi condenada a 32 anos, já adiantando aqui. Aí então quando ela chega então lá no fórum, o Geraldo está lá todo eufórico esperando por ela, morto de saudade. Aí então a Adela fala, meu amor, eu não acredito que você veio. Aí ele fala, sim meu amor, eu vim para te ver. E então tá com um beijão na amada. A policial pede então para que não mantenha um contato físico. Aí ele diz que é apenas um beijo. Aí então a policial pede para que eles não a comprometam. Então Geraldo diz que está lá para ela e por ela e que ele vai fazer de tudo para tirar ela dali. A policial então pede para que a Adela lhe acompanhe e os dois ficam trocando juras de amor enquanto a policial leva ela. Geraldo fica só pelos vidros então acompanhando até o último segundo, mas quando ela se vai, ele desaba num choro de desespero de agora poder então viver um grande amor e ela está longe. Geraldo agora já não está mais sozinho lá na audiência. A Nancy chega. Geraldo pergunta então como é que está então o Abel e os meninos lá no hospital. Isso porque vai acontecer então aquela cirurgia que eu contei aqui recentemente, né? Que foi onde o Félix deu um tiro no casamento de Luz, onde então foi para atingir ela e acabou então acertando o noivo dela, o Pablo. Pablo ficou muito mal no hospital e necessitou então de uma cirurgia onde Abel vai ajudar. Nancy não pôde ficar no hospital por causa da audiência de Adela. Daí, quando Geraldo perguntou como os meninos estão, se tratou sobre isso.
Nancy diz que no momento ela tem que ser profissional. Ela está com o coração nas mãos, então, diante dessa situação, até porque o Abel estando ajudando diante da cirurgia lá, ele também corre riscos de saúde. O Geraldo diz, então, que ele está em boas mãos, se referindo, então, a Leonardo, que será o médico principal disso, e a Ângela, que será, então, a enfermeira que vai assistir tudo, podendo, então, ter participações. O foco agora é, então, poder ajudar a Adela na audiência dela. Geraldo, então, deseja muitas forças a ela e, então, dá um abraço e diz que torce, então, pela recuperação dela, né, questão emocionais, e também pela questão de Abel estar no hospital. Daí, então, a audiência começa, todos os policiais, pessoas entram, então, na sala e Nancy e Geraldo correm para lá também. O tempo passa, as horas se passam e, então, encontramos a Luz lá na sala de espera do hospital. Ela está bem ansiosa, esfrega as mãos o tempo todo, até que então escutamos o sinal do elevador. Daí saem de lá o Leonardo, Ângela com a enfermeira. O Leonardo veio para dar uma das melhores notícias então para a Luz naquele momento, dizendo então que a cirurgia foi um sucesso. Agora o que resta então é esperar os rapazes acordarem para poder então ter as conclusões melhores sobre a cirurgia. Daí Luz então agradece a eles com um sorriso e com palavras. Daí eles dizem que precisam esperar para que possam então fazer mais novos exames, mas que de acordo com tudo que aconteceu, ele tem certeza que tudo deu certo e que tudo saiu então como esperado. Vamos agora lá para o Cafofo, onde está escondido então o vilão Félix. Ele recebe então um dinheiro, que é também um vilão que está do lado dele, que também ajuda a Samantha em todos os rolos que acontecem. Daí o sujeito então entrega o dinheiro a Félix, que pega então aquela quantia, olha e joga então em suas costas. E diz então que aquele dinheiro não é suficiente para quitar aquela dívida e pergunta então onde está a fortuna que Samantha lhe prometeu. O sujeito que está do lado diz então para Félix que ela disse então que não vai dar mais nenhum centavo além daquele, até que tenham notícias então de Ramon. Félix se revolta então com a situação e começa a dizer um monte de desaforo pro rapaz então de olhos claros. O rapaz diz então que ele não tem o que fazer, ele apenas segue em ordens e claro que se Samantha mandou devolver então entregar aquele dinheiro a ele, foi o que ele fez. Ele apenas repete as palavras que a Loura então mandou lhe dizer. Aí então Félix diz que não, agora então ele quer um favor dele e esse favor então vai ser cobrado agora, já que ele estava lhe devendo o favor. Então o rapaz pergunta então o que Félix quer dessa vez. Aí Félix diz então que ele quer um encontro com Samantha a sós e que é para ontem, não é para hoje não, é para ontem. Ele tem urgência em falar com a loira. Álvaro está saindo de casa todo arrumado para trabalhar quando Samantha chega em seu carro vermelho. Álvaro se abaixa e pergunta a Samantha o que ela quer ali. Se não pode mais lhe deixar em paz, por favor, pede isso. Aí então a Samantha diz que ela pode, só que ela precisa conversar com ele. Álvaro pergunta a ela o que ela quer, pois ele já respondeu todas as mensagens que ela mandou, até visualizou tudo, não há nada mais o que falar. Aí então a Samantha pede para que ele entre dentro do carro. Álvaro diz que não vai, eles já conversaram o que tinham de conversar. Olha só seu estado, como você tá. Aí a Samantha diz, não, eu apenas não dormi, eu não estou embriagada nem nada, eu apenas não consegui dormir diante de toda essa situação. Fora isso, eu estou bem. Samantha diz que o convém entrar dentro daquele carro e conversar sobre uma situação financeira que vai fazer ele faturar vários dinheiros, dólares, então ele vai ficar rico e vai ter quem ele quiser ao lado dele em questões financeiras, né, aquelas mulheres interesseiras, enfim. Aí então ela diz que isso convém a ele e que é melhor ele entrar dentro daquele carro agora, porque aquele acordo pré-nupcial que ela fez não será nada diante do que ela tem para oferecer a ele. Álvaro então é um pouco convencido diante então do dinheiro. Álvaro insiste novamente que não vai entrar dentro do carro. Aí então ela diz que é melhor ela entrar, é melhor o Álvaro entrar dentro do carro, porque o acordo que ela vai fazer com ele será bilionário. Aí onde todo fuzuê vai acontecer. Se você acompanhou até aqui, você vai ficar todo animadinho agora com a confusão que vai acontecer. É exclusividade agora do nosso canal. Então já clica no gostei, se inscreve se você está acompanhando até aqui. Coloca então um oi para que eu entenda que você está acompanhando até aqui, tudo bem? Então agora será então o momento auge desse vídeo. A Samantha então fecha a porta do carro quando então o Álvaro entra e pergunta a ela para onde eles vão.
A Samantha diz que não importa, eles juntos vão até o final do mundo. Ângela chega correndo então na audiência de Adela, ela se atrasou. Aí Geraldo pergunta se ela está bem. Filha, você está bem? Aí então a Ângela responde que sim, ela apenas se atrasou um pouco. Ele pergunta onde ela estava. Aí então a Ângela responde que ela se atrasou porque ela precisou então ajudar na cirurgia então de Pablo. Aí então nesse momento a Nancy pergunta se eles estão bem. Aí ela diz sim, a cirurgia foi um sucesso. A audiência então começa, o juiz chega e pede então para que advogado e todos ali tomem assentos. Então começam então a ler os papéis. Nota-se então claramente que a Adela está muito nervosa. Aí então ele começa a contar a situação do que ocorreu. O juiz então começa falando: com base nos dados que recebemos e com as provas e testemunhas que recebemos, chegamos então a um veredito. Ângela e Geraldo estão à flor da pele com essa situação. Agora a Samantha está fora de si e tadinho do Álvaro que entrou dentro desse carro. A Samantha está andando agora dentro do carro como se estivesse decolando, como se estivesse voando. Álvaro a todo tempo pede então para que a Samantha diminua a velocidade, que ande mais devagar. Aí então a Samantha pergunta se ele está com medo. Como é se sentir então esse medo, esse pânico que você está sentindo? Refere-se então a ela da forma como ela está se sentindo agora então que o Álvaro pediu realmente o divórcio a ela. Os dois começam então a discussão, aí ela então taca o pé no acelerador e piora ainda mais. A estrada então não tem ninguém ainda, né? Uma estrada tipo de viagem, e Álvaro pede mais uma vez para que pare. Aí então ela começa então a pedir novamente para que ela tire o pé do acelerador e que ande mais com calma, não há para que pressas, e fica então ele todo angustiado com medo, enquanto ela está totalmente histérica. A Samantha começa então a chorar e pisa mais uma vez no acelerador e diz: você me usou para tudo, você me usou para se aproximar então do hospital, do consórcio, do meu pai e até mesmo para se aproximar da Ângela, você me usou em tudo. Aí o Álvaro começa a gritar para ela pare ou eu mesmo vou descer aqui, mas é impossível dele descer naquela velocidade. Daí novamente ele pede para que ela pare. Ela não para e continua acelerando. Daí então passa em uma encruzilhada. Nisso aponta então um carro. Quando aponta esse carro, ela está bem pertinho dele e não tem como se esquivar. Mesmo assim, ela força o carro virar. Aí então ela sai então capotando o carro, virando. Então, gente, é aquele fuzuê, aquele barulho e aquela fumaça comendo. E agora, diante então lá da audiência de Adela, continua então todo aquele suspense. O juiz então fala que diante de todas as provas e consultorias, então, a partir de agora declaramos então que a senhora Adela, aí faz aquele suspense, é inocente. Aí então parece até o gol do Brasil. O Geraldo se levanta então sorridente, a Ângela fica, nossa, muito mais radiante e a Adela fica sem palavras ali diante então daquele julgamento. E então ele continua: em favor então da senhora Adela, ela está livre. Aí então ela se levanta e começa a agradecer então. Aí, nesse momento, a senhora Adela, então, tem a volta triunfal. Ela volta, ressurge, então. E é quando o juiz, então, fala que agora, diante da lei, nada consta, então, contra o nome da senhora Adela e fala o sobrenome também. Aí diz, então, que agora ela está posta em liberdade imediatamente. Agora ela é uma mulher livre. Aí a Adela repete: eu sabia, tá vendo? Eu não disse, eu sou inocente. Geraldo, Ângela fica só sorrisos. E Nancy também, que lutou por essa causa desde o início até o fim. Longe dali, sem saber então que a causa foi ganha, então, o Leonardo está conversando com Luz. A Luz está ansiosa para poder ver o Pablo e o Abel. Aí o Leonardo diz que ela vai ter que esperar algumas horas, isso porque a cirurgia demora então a passar o efeito da anestesia e que os dois estão desacordados no momento, mas que assim que possível ela será avisada por alguma enfermeira e poderá então entrar e pede então para que ela descanse um pouco. A Luz diz que não, ela quer ficar lá então para quando o Pablo despertar. Leonardo diz que é muito lindo, então ela poderia estar ali para perto do amado sempre. E Luz novamente então agradece às mãos de anjos então de Leonardo por ter feito então esse milagre. Só que o milagre é para Deus, né? Eu tô contando somente o que ela disse. Aí então cortamos a cena e vamos direto lá para onde estava acontecendo uma audiência de Adela. Geraldo, inocente do que acabou de acontecer com sua filha, que foi um grande acidente, junto então com o Álvaro, está lá então dando todo o apoio à Ângela, que está conversando com Nancy, agradecendo então toda aquela situação. O Geraldo está então ansioso para poder ver a Adela. Ele anda de um lado para o outro e diz que nem está conseguindo acreditar que a Adela agora está livre. Ângela fica toda feliz e emocionada em ver ele, parecendo até um moleque quando ganha então um brinquedo.
Daí eles começam a conversar todo eufórico e fazendo planos para quando então se encontrarem com a Adela. Aí o momento mais esperado aqui entre Geraldo e Adela então acontece, o reencontro, né? Depois dela passar esses dias então na prisão. Aí então, quando ela sai, ela dá o primeiro abraço em Ângela e diz que estava sentindo falta do perfume, do cheiro, do toque dela e diz que queria muito ver essa carinha sorrindo novamente. O Geraldo está bem atrás falando, e eu quero também um abraço, todo nervosinho, é claro, apaixonado por ela. Daí então ela vai e solta a Ângela e os dois se dão um abraço, enquanto então a policial está lá então só olhando. Ele nem consegue largar, é aquele abraço demorado, bem forte mesmo. Aí ele diz que está muito feliz em saber agora que eles poderão então ficar juntos agora sem que ninguém atrapalhe então a união deles dois. Aí então a Adela diz que está muito apaixonada por ele e agradece por ele ter ajudado em tudo ela. Ele beija as mãos dela e fica todo feliz. Aí a Adela então finalmente consegue enxergar que a Nancy está lá. Aí ela diz que nem a vida toda inteira poderia pagar tudo que ela fez por ela. A Nancy diz que o melhor pagamento para ela é poder ver então ela livre e poder então acompanhar cada um ali naquela vila e lá no hospital também. Daí então eles comemoram então tudo isso. A Nancy também conta sobre o Abel que está no hospital e dá boas notícias que está tudo bem agora. Aí todos ficam aquela felicidade toda. Aí então o Geraldo diz que a Adela está me parecendo muito fraca. É melhor ele ir para casa e descansar um pouco. Mas antes ele a convida então para ir para um dos melhores restaurantes poder comer. Porque ele tem certeza que por esses últimos dias ela não conseguiu comer nada lá. Aí então a Adela fala que realmente ela nem conseguia dormir pensando na audiência. E a comida daí também não é lá essas coisas. Mas muito obrigada, Geraldo. Eu preferi então ir para casa. Aí todos ficam sério. Para casa? Deixar de ir para o melhor restaurante e tal? Aí então ela fala que gostaria de ir para casa porque ela queria conhecer o seu neto. Aí então é só sorriso. Novamente ela então abraça a filha e todos ficam naquela felicidade toda. O Geraldo também corre para abraçar a policial e agradecer. Aí ele até brinca sem tocar, porque foi justamente o que ela disse quando então estava chegando na audiência, quando a Adela ia passando. Ela então pediu com toda a gentileza, né, para que não houvesse toque, porque isso poderia comprometer então seu trabalho. Daí então foi por isso que ele brincou com ela. Daí então agradece e ela deseja tudo de bom então para todos e ali se encerra então esse ciclo de polícia então envolvendo a Adela. Agora já em casa, a vizinha então agradece então por ter ficado aqueles momentos ali. E fica feliz por ver então a Adela. Aí então a Adela corre para ver o bebê e fala, ai filha, como é lindo, ele é muito precioso. Fala com todo jeitinho meigo, né? E diz, ai, se teu papai pudesse ver, você é um bebê muito lindo, fala ela então olhando então para o bebê. Elas duas começam então a conversar e a Adela então começa a paparicar então o netinho. É a primeira vez então que eles dois se reencontram depois de tudo isso que aconteceu. Geraldo está preparando então um almoço para a Adela e para todos que estão ali. Ele está cortando verduras, literalmente ele está pondo então a mão na massa. Aí o rapaz chega e fala, poxa Geraldo, pensei que você fosse mais romântico, que poderia levá-la para passear, aquela coisa toda. Mal sabe ele que foi escolha então de Adela, né, de estar ali. Aí Geraldo fala que mais romântico do que isso, veja, eu estou cozinhando para ela. Aí fica aquele momento de descontração ali. Geraldo também pede para que o rapaz ajude eles então a cozinhar. A Nancy também está lá e fica só rindo então do jeito que o Geraldo corta tomate, todo desgonçado, sem jeito. Aí, como toda felicidade dura pouco, pelo menos em novelas mexicanas, aí enquanto eles estão lá naquele momento todo descontraído conversando, o telefone de Geraldo toca. Aí ele fala, veja só, deve ser assuntos pendentes. Fala ele então no tom bem animado. Quando ele atende uma das enfermeiras geral lá do hospital, alguém importante de lá, né? Aí fala pro Geraldo que o Álvaro com a Samantha sofreram então um grave acidente, estão indo agora diretamente para o hospital e pede para que ele vá até lá. O Geraldo, gente, tadinho, fica nervoso. Aquela cara de sorriso se apaga, ó, dentro de um piscar. Aí, então, se reúne Ângela, Adela, todos que estão ali ficam preocupados. E, claro, em choque, né? Com toda essa situação. E parece que o estado não é nada bem. Daí, ele pede, então, por telefone que salvem a vida deles, pois ele está já chegando.
E o pior não é isso não. Lá no hospital, o Leonardo está então preocupado com o estado de saúde de Abel, que já deveria ter acordado da cirurgia e não acordou. Ele está com uma das enfermeiras. Até que então uma outra enfermeira toda alvoroçada entra então e pede desculpa por entrar daquele jeito, mas que agora acabaram de ligar para a emergência para informar que a senhora Samantha e o senhor Álvaro sofreram então um acidente e é muito sério. Daí então eles falam então como foi que aconteceu e dizem que estão prestes a chegar. Ficam todos em choque com tamanha notícia. A equipe médica está num alvoroço só, todos correm para um lado, para o outro e há aquela gritaria toda. Daí então, nesse momento, o Geraldo fala com o médico que vai atender essa situação e o Geraldo pede para que salve a vida de sua filha, por favor. Aí o médico diz que vai fazer tudo que estiver ao seu alcance, mas que ele vai fazer sim. Aí a Ângela pergunta se ela poderia ajudar, se teria algo em que ajudar. O médico então diz que ela será útil nesse momento e então ela se ajeita para ir e sai então correndo, acompanhando então o médico. Aí então o Geraldo pede: Ângela, por favor, salve minha filha, por favor. Fica ele todo angustiado. Essas são as emoções dos próximos capítulos de Contigo Sim. Cola com a gente, vem muita novidade por aí. Esse vídeo tem continuação. Se você chegou aqui até o final, não se esquece, viu, de deixar o seu gostei no vídeo, de deixar a sua opinião aqui nos comentários e de onde você está nos acompanhando, para que nos nossos próximos vídeos eu te mande um abraço, tudo bem? Não se esquece também de se inscrever e desde já muito obrigada por sua audiência aqui. Até os próximos vídeos.